Bom dia, Andinho. Que prazer ter você aqui novamente, meu irmão. Tá virando sócio, hein? Esse Verdade, talk show Fabrício. é seu, hein? Pô, que maravilha. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que dou um bom dia a você, a todos que nos acompanham nesse programa maravilhoso, o crédito que você tem em toda a região e nos dá a oportunidade de usar esse espaço. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela nossa vida, dar um abraço aqui, o Tom que está do meu lado. E realmente a gente veio discutir a Arraial do Cabo e vamos falar muito nessa manhã aqui, que é preciosa para a gente. Hoje a gente vai abrir o baú e vamos retirar todas as informações que vocês têm. Vamos, Muita informação, vamos sim, muita coisa boa. tô Bom dia. dentro, tô dentro. Obrigado. Eu agradeço você ter dado esse prestígio ao Talk Show do Lago e as portas estão abertas, abertas para vocês. Tom Porto, meu querido Tom Porto, você já foi vereador no ano de 2000 e... Vinícius, você foi vereador em que ano, Vinícius? 2016 a 20. Isso aí, Então, Vinícius. eu pergunto para uma enciclopédia aqui, que ele sabe tudo. De 2016 a 20, vereador, e foi candidato a prefeito na última eleição. E agora também lançou sua candidatura a prefeito. A gente vai falar, vai ficar tranquilo. Só estou dando uma apresentação. Perfeito. Mas primeiro eu quero dar um bom dia para você. Bom dia, meu irmão querido. Bom dia, Fabrício. Agradecer o convite, né, o programa Talk Show, programa de credibilidade, né, o que falta na nossa região hoje é exatamente isso. A gente tem acompanhado aí algumas mídias, né, que não tem essa credibilidade igual tem um programa Talk Show. Bom dia a todos os telespectadores, todos que estão nos acompanhando. Bom dia ao grande amigo aqui nosso, o Andinho. Tenho a certeza que hoje estaremos discutindo temas, né, da política de Arraial do Cabo, né, muitas questões lá que têm acontecido, né, e tem incomodado muito a nossa população. Então, agradecer aí a todos que estão nos acompanhando, e eu tenho a certeza que a entrevista hoje será muito importante para a população de Arraial do Cabo. Muito importante. A gente tem 2 horas para a gente falar mesmo. 2 horas para tudo que tiver no nosso coração para a gente falar. Mas a primeira pergunta, o primeiro tema que a Arraial do Cabo quer saber é o seguinte: o senhor lançou-se candidato, né, a prefeito, a pré-candidatura, o senhor é um pré-candidato fortíssimo, um político muito amado em Arraial do Cabo, tem uma história em Arraial do Cabo. Tom Porto também lançou sua candidatura, um jovem promissor, cheio de futuro, mas o jornal A Chama, né, o jornal A Chama, surpreendeu a região toda, quando de repente ele coloca uma foto. Já existiam outras fotos, né, com vocês, com Arildo, com Renatinho, alguns encontros, etc. Mas o jornal A Chama lança uma nota dizendo da união, da oposição entre Andinho e Tom Porto. Então, o seu primeiro tema é o porquê que vocês chegaram a essa conclusão e como foi esse acordo, o que foi conversado para a cidade, ficar claro para a cidade, porque Andinho e Tom Porto é o primeiro tema. O primeiro tema. Por que Andinho e Tom Porto resolveram caminhar junto? Só lembrando a vocês que só no YouTube, nós estamos em todas as plataformas, só no YouTube a gente já passou de 700 pessoas online, só no YouTube. Então, hoje devemos passar de 1.000 pessoas só no YouTube online. Eu gostaria de saber o seguinte: o que levou vocês a esse acordo político? Fabrício, em primeiro lugar, a gente é político em Arraial do Cabo. Já a gente. Tá? Alô, alô. Então, vou repetir aqui. Em primeiro lugar, a gente já faz política em Arraial do Cabo desde muito novo. O meu primeiro mandato de vereador foi na eleição de 92. De lá para cá foram 5 mandatos, 2 de vereador, 1 de vice, 2 de prefeito. E a gente é nativo de Arraial do Cabo, a família de Arraial do Cabo, nossos amigos estão em Arraial do Cabo. E a gente tem um compromisso muito forte com a história de Arraial do Cabo. E vou repetir aqui, porque eu já falei em alguns momentos, todos sabem o quanto a gente trabalhou acreditando no projeto na eleição passada, que infelizmente tem sido uma grande decepção para muita gente em Arraial do Cabo. A gente hoje, vindo aqui para o programa, inclusive, a gente estava comentando do descaso da administração com a própria limpeza, pagam fortunas, abriram uma licitação agora de 43 milhões para limpeza, e a cidade, você anda nas ruas, fora das ruas principais, as ruas internas são sujas. As ruas internas
com capim, as ruas internas com lixo, as ruas internas com entulho. Você fica se perguntando onde está a administração com 40 milhões de royalties que não consegue manter o município limpo. E a gente, com 3 milhões de royalties lá atrás, mantinha a cidade e os distritos muito mais limpos do que se tem hoje. Tá? Então, a gente vem vendo também outros descasos nos superfaturamentos das obras, das compras, no descaso da energia solar, com as placas que investiram 12 milhões e estão lá até hoje sem uso. Quer dizer, a gente está vendo um grupo que a gente acreditou, que arriscou quase que a vida, que a gente ficou 30 dias numa UTI pós-eleição por conta do projeto. Entendeu? A gente fica questionando que tamanha irresponsabilidade a Arraial do Cabo hoje vive por conta da administração. E a gente foi buscar essa unidade da oposição, com muita conversa com o Tom, que a gente já foi adversário político, mas inimigo nunca, graças a Deus. A gente, pelo contrário, a gente já esteve muito mais próximo do que distante, e partimos para uma discussão com ele, com o Arildo. Ele e Arildo já vinham conversando com o próprio Renatinho, que também ajudou no processo, entendeu? De unificar a oposição de Arraial do Cabo, e construímos um projeto realmente de ponta de transformação para Arraial do Cabo. Arraial do Cabo tem 40 milhões hoje de royalties mês e não consegue ter uma cidade com segurança, não consegue ter um projeto para os jovens de Arraial do Cabo, não consegue ter projeto nem planejamento para nada. E por isso a responsabilidade de formarmos hoje uma oposição coesa, unida e com o propósito de uma candidatura só. Nós temos essa conversa e final de junho a gente vai estar definindo, não é isso? Perfeito, amigo. A candidatura à prefeitura. Hoje o Tom faz o projeto dele, a gente faz o projeto nosso, a gente uniu para formar as nominatas de vereadores e, graças a Deus, saímos muito fortes por conta disso, por conta desse respeito, desse entendimento. E é por aí, meu irmão. É trabalhar para uma cidade que a gente acredita e vem sonhando ao longo dos anos. E, infelizmente, a gente hoje só vê em Arraial do Cabo muita maldade, muita perseguição, uma vida que a gente nunca sonhou para Arraial do Cabo, das pessoas terem medo da administração. Vou te dar um exemplo: amigos de longos anos nossos ficam preocupados de nos dar um abraço no meio da rua por conta do seu emprego. Tamanha é a pressão, a opressão que existe hoje na Arraial do Cabo. Então, meu irmão, a solução a gente entendeu e eu tenho convicção e certeza que a gente está no caminho certo. E, Tom, sua contribuição para esse acordo, esse diálogo que surpreendeu a cidade, agora juntos, unidos, declarado isso, acho isso legal, transparente. E o Andinho fala que lá em julho decide. Como que ficou isso para vocês? Então, Fabrício, para a gente é um passo muito importante, né, essa construção. Acredito que o próprio governo não acreditaria que, né, Tom, Andinho, Arildo, Renatinho, né, e outros integrantes que estão vindo para construir esse grupo da oposição, né, eles mesmos não acreditariam que essa união poderia acontecer, né, e graças a Deus nós sentamos, se desviamos de qualquer vaidade, e entendemos o processo eleitoral e da importância de estarmos juntos. Né? Vale a pena só ressaltar, Fabrício, que na minha vida política, né, eu ingressei em 2000, fazendo parte da juventude do PDT. Logo em 2004 fui para o grupo político do Andinho, que o Andinho veio a sua primeira candidatura a prefeito. Né? Tivemos junto com o Andinho em 2008, fomos para a eleição de 2012, eu fui candidato a vereador naquele momento, perdi uma eleição por 11 votos, tive a 5ª maior votação do município. Posterior a isso, fui apoiar o T, que era o candidato a sucessor do Andinho, me tornei vereador, tendo a maior votação da história de Arraial do Cabo. O que eu quero contribuir isso, que eu sempre fiz parte do grupo político do Andinho. Em dado momento, a gente foi construir a nossa história, a nossa trajetória. Passamos ali por um processo em 2020 de uma candidatura a prefeito. Não conseguimos o objetivo, mas foi uma grande experiência na minha vida. Eu sempre falo que perder é muito ruim, mas às vezes a gente tem que passar pela derrota para a gente crescer, para a gente amadurecer. Tenho a certeza que a minha cabeça de hoje é totalmente diferente da minha cabeça de 2020. Hoje me sinto preparado. Ao longo disso, desse período também busquei me qualificar, me preparar para aquilo que eu escolhi como profissão para a minha vida política. Eu tenho minha formação como administração, sou formado em administrador, fiz minha pós-graduação em gestão pública, e
graças a Deus, né, na minha vida eu sempre tive meu posicionamento, nunca me escondi atrás de fake. Quando eu tive que me posicionar, foi assim como vereador na Câmara, busquei ser um vereador atuante, sempre buscando melhorias para o Arraial do Cabo. Lógico que às vezes a gente se cede, acaba, né, saindo um pouco do campo político, vai para o campo pessoal, e isso é importante eu citar, porque eu tive muitos embates com o ex-prefeito Renatinho, né, e passado isso tudo, nós sentamos, conversamos, me retratei com ele, se a gente saiu do campo político e ofendeu ele de alguma maneira, da mesma forma, graças a Deus, quebramos o retrovisor e olhamos para frente, assim como o Arildo, e aí dentro desse propósito também com o Andinho. Nós sabemos da força do Andinho, sabemos da liderança que o Andinho é em Arraial do Cabo. Às vezes eu até brinco com o Andinho, que o Andinho tirou minha eleição de 2020, que ele foi acreditar no grupo político lá do Marcelo, que traiu o Andinho, mas faz parte também, quebramos o retrovisor, estamos olhando para frente. O importante hoje é que nós estamos juntos, pensando o melhor para Arraial do Cabo. A gente precisa, Fabrício, de uma vez por todas, libertar Arraial do Cabo. O que a gente teve sempre foi discussões no campo de ideias, no campo político. Às vezes a gente não caminhava junto, às vezes a gente era adversário, mas inimigo nunca, né? E hoje a gente tem um grupo instaurado na cidade, dito pela própria população, e aí não é Tom, não é Andinho, não é qualquer outro fato político, né? É a população, funcionário público, dizendo que tem medo do governo hoje que está à frente da prefeitura. Eu vou trabalhando por temas, lembrando que o microfone está aberto para os dois, né? Uhum. Vocês podem contribuir os dois do tema. Eu vou falando os temas e vocês vão expondo todas as verdades que vocês sabem para a população arrancabista. Uhum. Primeiro tema, gira renda. Para mim, o gira renda, apesar do descaso, da falta de respeito com a população mais carente do município, vai uma decepção muito grande, tá? Por pessoas que a gente acreditou muito lá atrás e que, com certeza, a gente compartilhou espaços conjuntos e viu até muitas atitudes positivas. Hoje se está à frente de um projeto que seria um projeto tão lindo, tão maravilhoso, um projeto voltado para a população mais carente do município. Ver esse projeto, vamos dizer assim, na lama em Arraial do Cabo. Na lama porque está sendo feito e utilizado de forma totalmente adverso daquilo que se foi planejado e foi aprovado lá atrás. Um projeto que beneficiaria as famílias mais carentes, a gente ter as informações que a gente teve através do próprio Tribunal de Contas, de serem usados para pessoas até com 8 carros na garagem, pessoas com padrão de vida elevado, pessoas até pessoas mortas recebendo de um projeto que seria uma referência na região dos lagos. Então, a gente olha com muita tristeza, entendendo? Atitudes pífias dessas, atitudes pequenas demais, atitudes que venham até a denegrir a imagem do município de Arraial do Cabo. Então, olho essa causa, esse caso, com muita tristeza mesmo, porque nós fizemos assistência social durante 8 anos em Arraial do Cabo com responsabilidade. Nós entregávamos, na época, de 1.800 a 2.000 cestas básicas e que eu nunca soube quem recebeu. Sabe por quê? Porque tinha uma comissão de mulheres mistas dentro da religião, tinha pessoas da Igreja Católica, Igreja Evangélica, sei que era uma comissão de pessoas sérias que direcionavam todas essas entregas. Eu nunca participei de uma entrega para me promover e nunca indiquei uma pessoa sequer, entendeu? Então a gente tinha propósito social e tenho certeza que foi atingido dessa forma. E a gente vê hoje a prefeitura com esse dinheiro todo podendo oferecer uma condição à população mais carente. A gente vê o contrário em Arraial do Cabo, vê famílias passando muita necessidade por irresponsabilidade, tá, dessas pessoas que estão de frente junto com o prefeito nessa causa. Então, esse projeto é um projeto que me traz tristeza e tenho certeza, porque já tive informações disso, que o Ministério Público está em cima. Já tive, inclusive, informações essa semana de que na secretaria estão mexendo tudo, querendo mudar relatório, querendo mudar nome, mas o que está feito, até porque foi creditado em conta, foram recebidos através
de contas bancárias ou de ordem de pagamento. Então, não tenho dúvida de que o Ministério Público vai tomar as devidas, já está tomando as devidas provisões e nós vamos ter respostas rápidas. Fabrício, só pegando, né, um adendo da fala do Andinho, né, realmente isso nos deixa muito triste, né, principalmente quando a gente se depara com pessoas mortas, né, estando na Folha, assessor de vereadores, né, constatado 8 carros, recebendo esse benefício que seria para ser dado quem é de direito. Né, e pessoas lá na população cabista que fizeram lá seu cadastro, não conseguiram, está recebendo o benefício. Qual o valor do benefício? R$ 200, se eu não me engano. R$ 200. Para o município que Sabe o número de são 1.500, se eu não me engano. É um benefício no valor de R$ 200 para o município. Faz a conta para mim rapidinho. R$ 300 mil por mês? 300 mil por mês. Você pega, Fabrício, um município que vem arrecadando milhões e milhões com os royalties, né, um benefício de R$ 200. Hoje a gente sabe que R$ 200, infelizmente, a gente não consegue comprar muita coisa, muito mal comprar aí um botijão de gás. Me chamou até a atenção, na sexta-feira passada, passou uma matéria no Globo Repórter, né, referente à criação de maricultura, de peixe que está sendo desenvolvido através do Paulinho Cordeiro, que eu quero até parabenizar o Paulinho Cordeiro, né, que é na enseada ali do Porto do Forno, e que ele conseguiu ali empregar algumas pessoas, e dentre essas pessoas tem um He-Man, né, que é um nativo de Arraial do Cabo, um cara de luta. Ele chegou a se emocionar pela oportunidade de trabalho que ele está tendo através desse projeto, que há meses atrás ele morava de favor e não tinha o que comer na sua casa. Então a gente fica muito triste quando a gente se depara com esses projetos, mas não entregando na ponta, não entregando para quem realmente precisa. E a gente espera que a justiça, né, ela é lenta, mas que venha tomar as providências cabíveis e punir aqueles que devem ser punidos, né, por estar usando algo que é de benefício da população e se beneficiando de uso próprio. Sim, mas assim, vocês não são... Amanhã vocês assumiram a prefeitura, vocês são a favor do Gira-Renda? Com certeza, Fabrício. Pelo contrário, né, acho que junto com o Andinho a gente, né, entende que esse valor pode ser até aumentado devido ao que o Arraial do Cabo hoje pode proporcionar. Eu faço das palavras de todas minhas. Sem dúvida nenhuma, daremos continuidade. É um projeto que é um projeto social, todo projeto social tem que ser visto com carinho. Entendemos como ele que pode ser realmente num valor melhor, para atender melhor as famílias, mas sem essas atitudes irresponsáveis, claro. Senhor Andinho, aconteceu na semana passada uma votação na Câmara Municipal, reprovando as contas do senhor. E só que a mesma Câmara Municipal aprovou as contas que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Ela reprova as suas e aprova do prefeito. O senhor fez um desabafo, eu vi o desabafo nas suas redes sociais, indignado com essa situação. Eu já falei aqui várias vezes, para a população não se enganar. Votação de Câmara não é votação técnica, é votação política. Eu vou falar pela última vez, para Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro, a nossa audiência nessa cidade toda. Votação de contas de prefeito na Câmara não é uma votação técnica, é votação política. Fica guardado isso para vocês. Não significa muito. Tá? Eu, Fabrício, estou falando, porque em todas as cidades tem esse problema. Eu queria que o senhor falasse agora para essa audiência absurda. Fabrício, o que eu vou falar? A gente, na verdade, tem uma Câmara que é uma Câmara incompetente, é uma Câmara que é totalmente subordinada ao prefeito, à cúpula do governo, é uma Câmara que a população, eu entendo, já absorveu os propósitos dela, que é somente a questão política e eleitoreira, trocam favores de emprego, trocam outros tipos de favores a todo momento pelo voto no plenário da Câmara, e a gente fica triste realmente, porque os caras simplesmente, para
que aí já passa a ser pessoal, né, cara? Entendeu? Enquanto a questão é política, é uma situação. Quando ela passa a ser pessoal, numa atitude dessa, a gente entende que ela é pessoal. Porque votar contra o relatório do Tribunal de Contas do Estado é realmente uma questão de perseguição, é uma questão de querer tirar a gente do jogo político. Eu afirmei naquele momento, naquela mensagem que eu passei à população de Arraial do Cabo, eu vou reafirmar agora, essa conta ela não implica em nada na questão minha política, na questão minha de candidato, ela não tem dolo, não tem improbidade, não tem roubo, graças a Deus. Onde tem roubo são aqueles superfaturamentos do governo e a Câmara omissa, sem vergonha, não vai atrás para investigar, que o papel dela é investigativo, o papel da Câmara é acompanhar os processos da Prefeitura. A Câmara, em nenhum momento, se pronunciou a respeito de todo aquele material da energia solar. Está lá o Tribunal batendo, o Ministério Público batendo e a Câmara de braços cruzados por troca de empregos, por troca de favores. Então, a Arraial do Cabo, eu creio em Deus, que está acordando, está reconhecendo isso, está vendo quem são os nossos representantes da Câmara Municipal, e eu creio que vai dar resposta na rua. Então, eu volto a afirmar, juridicamente, na minha questão eleitoral, não me atinge nada, atinge no emocional da gente, porque a gente, em algum momento, acreditou que a Câmara realmente fosse uma Câmara que representaria o município, a população, com a decência que nós esperávamos. Infelizmente, não vemos isso. Só para o senhor ter ideia, se eu está com o óculos bom aqui, quantas pessoas estão online só nessa plataforma? 1.300, viu? Só numa plataforma tem 1.300 pessoas, só em uma. O senhor tem uma ideia da audiência, sabe, vir aqui para o senhor, o pessoal. Obrigado. Os militantes falam assim, eu conheço quando ele está com a voz seca. Eu só estou falando. Que bom, estou mesmo. Só vou levar água para ele, que eu conheço quando ele está precisando tomar água. Fabrício, eu só queria aqui ter a oportunidade para expor também a população de Arraial do Cabo que lá na Câmara existem mais 3 contas nossas. 2 aprovadas pelo tribunal e uma com um parecer contrário sem débito. Sem débito é porque não tem nenhuma penalidade de dolo, de improbidade, de nada. Tá? Então, nós temos essas 3 contas ainda na Câmara e eles vão ficar usando politicamente para tentar desgastar a nossa imagem. Acho que nós não temeremos hora nenhuma e vamos estar assim, ó, de frente a frente com a população e já estamos andando nas ruas de Arraial do Cabo, conversando com a população, já estamos fazendo aqueles cafés bacanas com os amigos em locais específicos de Arraial do Cabo e vamos em frente. Como eu disse da outra vez, o Tom está aqui do meu lado, nós vamos estar lá na frente como candidato e a urna é que vai decidir o melhor caminho para Arraial do Cabo. Eu tenho certeza que será o caminho do bem. E o Tom, tem uma contribuição sobre a votação? Sobre vereador, oposição? Ô, Fabrício, eu acompanhei muito nessa questão da votação, né, e você vê a incoerência que existe hoje na Câmara Municipal de Arraial do Cabo. Nós tivemos em 2022 as contas do atual prefeito aprovado com ressalvo, né, a Câmara manteve, né, o parecer do tribunal, o Andinho também teve, né, essas contas aprovadas, né, com ressalva e a Câmara vota contra. Né? Eu dei uma levantada, com a permissão até do Andinho aqui, para dizer, né, o relatório está aqui, a gente foi buscar dentro dessas contas do ex-prefeito Marcelo Magno, porque os vereadores lá quiseram usar várias justificativas por que estaria votando contra as contas do Andinho. Nós temos aqui, o Fabrício, no parecer do tribunal, em 2022, na folha 14, o orçamento inicial era de 385 milhões. O orçamento final ele foi de 550 milhões. Tá? Uma diferença de 191 milhões. Tá aqui o relatório do Tribunal de Contas. 42,58% maior que o orçamento inicial. Quase 50%, né, o acréscimo do orçamento. Gasto dos royalties em 2022
ele, na folha 50 e 51, arrecadou 291 milhões. Desse dinheiro, Fabrício, foi gasto com o pessoal, com a folha de pagamento, 68 milhões. Investimento com o dinheiro dos royalties, 20 milhões foram investidos com o dinheiro dos royalties, que é para isso aí, o royalties é utilizado para na compensação do município, na questão de infraestrutura, saneamento básico, né? Gastos percentuais de investimentos na cidade, nós tivemos 6,87%. Né? Então, quero que em 2022 ele usou 9 milhões dos royalties também para gastar com dívidas com o Instituto do IPC. Então você vê a discrepância que hoje acontece em Arraial do Cabo com o dinheiro público, um relatório do Tribunal de Contas que cita as ressalvas, né? E a Câmara se contradizendo numa incoerência, vai e me vota contra umas contas. Uma informação aqui muito rica. Em 3 anos, a arrecadação foi maior que de 36 anos de gestão. 3 anos de Marcelo Magno, 2 bilhões e 400 milhões. Em 36 anos de todos os outros, 1 bilhão e 700 milhões. Fabrício, se você pegar o penúltimo prefeito, Renatinho, indo até Renato Viana, que foi o primeiro, juntar a arrecadação desde esses 39 anos que a Arraial do Cabo vai fazer agora de emancipação política administrativa, Marcelo, em 3 anos e meio, arrecadou mais que todos eles. E uma preocupação, Fabrício, só, né, chamar a atenção aqui hoje quem está à frente, né, da prefeitura, que a gente vive um momento hoje que lá atrás Campos, Macaé, Rio das Ostras, o próprio Cabo Frio viveu com essa arrecadação dos royalties. Eu tenho um amigo, trabalha dentro da Petrobras, ele faz hoje o estudo todo da Bacia de Campos, tem nos apresentado todos os levantamentos. Arraial do Cabo, em 2032, nós vamos viver uma recessão. E a gente tem que estar preparado para quando o Arraial do Cabo viver essa recessão. A gente não pode ficar atrelado apenas ao royalty, porque o royalty ele é finito, um dia vai acabar. A vocação de Arraial do Cabo hoje é turismo. A gente precisa investir no turismo da nossa cidade. Nós somos o 2º lugar mais visitado do estado do Rio de Janeiro. Dentro do relatório do Tribunal de Contas, só para você ter uma ideia, família, a arrecadação da prefeitura sem os repasses estaduais e federais, nós temos uma arrecadação de 53 milhões ano. A gente botar uma média aí de 4 milhões ano. Aí eu pergunto, quando a gente tiver essa recessão, como que o município vai segurar isso se a gente não criar outras vias para manter a arrecadação dentro do município? Então, assim, a gente tem modelos aí que acontecem como Maricá, Niterói, Saquarema, que fizeram um fundo soberano, que uma parcela do royalty é repassado para esse fundo, para que lá na frente, acontecendo essas questões, podendo ser usado como emergencial, mas prevendo um futuro. A gente tem que parar de pensar em governar apenas por 4, 8 anos e pensar num plano de cidade para 20, 30 anos. Eu quero voltar aqui para essa audiência absurda que esses dois estão trazendo hoje. Na verdade, estão dando até um exemplo de humildade de unir, né? É muito difícil unir a oposição. Muito difícil. E vocês estão dando exemplo de humildade. Só para poder deixar claro aqui para a população, o senhor é o cabeça da chapa, é o prefeito, e Andinho é vice. Esse foi o acordo? Fala para a gente o acordo. Não, o acordo que a gente construiu é que eu, resolvendo a minha vida jurídica, não será meu vice. Caso isso não aconteça, eu vou apoiá-lo como nosso candidato a prefeito. Esse é o acordo. E juntou os grupos, né? Todos os grupos, todos unidos. Isso foi bem aceito pelos grupos, Tom? Cara, a população de Arraial do Cabo, aí falando aqui na Tom, não é, Andinho? A população de Arraial do Cabo pedia isso. Não existia outro caminho a combater aquela máquina poderosa se nós não estivéssemos juntos. Né? Hoje eu tenho a minha pré-candidatura a prefeito, o Andinho tem pré-candidatura a prefeito, que em dado momento vai ser uma só, o Andinho candidato a prefeito, ou eu candidato a prefeito. Né? Então foi muito importante nós entendermos isso junto com a participação do Renatinho, do Arildo, todos que são da liderança do município, para a gente unificar os grupos. Então, que hoje eu e Andinho nós estamos participando de reuniões de pré-candidatos a vereadores juntos. A gente teve na semana passada, a gente teve uma ontem, sábado, a gente está indo para a rua junto, a gente está junto e a população tem nos abraçado.
porque existe algo diferenciado, né, nesse grupo da oposição, né, tem algo diferenciado entre o Landinho, entre a gente, que o governo ele tem muito dinheiro. Mas o discurso do governo é comprar. Eles compram. A gente, quando entra numa casa, a gente ganha o coração da população. Eles têm dinheiro, nós temos o povo. E essa pesquisa de popularidade tão alta deles lá, de 80%? A gente não vê isso nas ruas. Não vejo isso nas ruas, não estou aqui contestando ninguém, nem nada, porque eu não tenho informação de qual foi a metodologia que eles fizeram isso aí. Sei que foi uma coisa deles interna e a gente, graças a Deus, só se anima mais ainda em ir para as ruas, para as visitas. Entendeu? Os nossos candidatos a vereadores chegam com as melhores informações a todo momento. Quer dizer, eu entendo que isso aí é uma informação fake, tá? Até a questão das reações do próprio governo tentando a todo momento derrubar a nossa candidatura, eu acho que é o maior fato aí para desconsiderar essa pesquisa. Se eles estivessem tão bem, eles não estariam preocupados em perseguir a oposição, perseguir a minha candidatura, tentar a todo momento desqualificar a nossa condição de candidato. Então, eu entendo que esses números não são e não refletem a realidade em Arraial do Cabo. Isso mesmo? Concordo com tudo que o Andinho falou. A gente não está aqui para se enganar, Fabrício. A melhor pesquisa para a gente, enquanto pré-candidato, é o povo, é a rua. E as casas que a gente entra, que a gente tem escutado, e um detalhe, eles vivem uma bolha. Deixa eles achar que a eleição estão ganha. A gente tem feito reunião, tanto eu quanto o Andinho, dentro da casa do funcionário público que não pode se expor, que tem medo, que o governo lá está marcado por um governo do ódio, governo da perseguição. A gente nunca teve isso em Arraial do Cabo, Fábio. A gente tem que ressaltar e tem que frisar isso sim. A gente sempre teve lá, nós fomos adversários políticos, mas nunca fomos de perseguir ninguém. Hoje um funcionário público que foi criado comigo, que lá atrás teve um tipo de relação com o Andinho próximo, não pode estar cumprimentando a gente na rua, senão eles mandam embora. É isso que a gente tem vivido em Arraial do Cabo, mas eu tenho fé em Deus que isso vai acabar logo, logo. Só um outro assunto que eu gostaria de entrar em contato aqui. Parece que os advogados do prefeito têm processado o senhor por impulsionamento de vídeos. Tem alguns processos lá para o senhor. Eu queria que o senhor explicasse isso, o que está acontecendo. Para a população de Cabo Frio, de Arraial do Cabo. Fabrício, mais uma vez é uma forma que a gente vê e entende da preocupação que eles estão com a oposição e, mais uma vez, a gente descaracteriza esses números, que são números realmente, para mim, irregulares. Tá? Então, o que ocorre? O prefeito ele tem movido algumas ações, em função de alguns vídeos nossos, e, por último, agora ele acionou o TRE por conta dessas ações de impulsionamento. Só que a justiça foi clara, porque a gente não fez nada fora da lei, desconsiderou o pedido deles, rejeitou o pedido e, pasme, nós descobrimos que o prefeito ele faz muito mais impulsionamento do que nós mesmos. Eles entraram na justiça questionando uma atitude que eles fazem e cometem a todo momento. Isso a lei eleitoral ampara, entendeu? Eu não estou dizendo aqui que eles estejam errados também não, porque eu faço e assumo. Tá? Eu estou dizendo aqui que estão me processando por um problema que eles mesmos vivem essa realidade do impulsionamento. Então, e aí existe uma questão jurídica e os nossos advogados estão movendo agora uma ação contra eles próprios em função dessa vergonha deles aí de querer caracterizar vamos dizer assim, indicar a gente como impulsionadores, onde eles mesmos fazem as mesmas ações. Mas daí vocês entraram com a ação também. Já entramos, já. Lógico. Nós também temos um jurídico que graças a Deus, muito eficiente. Porque é o mínimo. O que ocorre lá? O procurador se afastou das funções lá na prefeitura para virar o advogado pessoal do prefeito. Só que ele colocou no lugar dele, a pessoa que é prima da esposa dele. Então fica tudo em família. Prima da esposa do procurador virou a procuradora atual, que é a irmã
do secretário de Educação, e aí você vai, que também é prima da ex-esposa do secretário de Saúde, quer dizer, é um laço de famílias, e a gente analisando a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, elas correspondem hoje, por conta dos ROIs, a 70% do orçamento. Tudo entre família, tudo muito fechado, entre eles. Sai uma, mas coloca a outra que esteja ali dentro do mesmo grupo, próximo, da mesma família. Então, essas coisas também o Ministério Público tem que ter conhecimento, porque aí a gente já entende que já não caminha com a transparência que a gente precisa dentro de Arraial do Cabo. Realmente tá estranho. Vamos para as nominatas. Inclusive, tem uma participação do João aqui, falando que o PDT também foi muito importante nesse processo, né? Como que ficaram as nominatas? Quantos partidos estão nesse bloco da oposição? Na verdade, Fabrício, nessa fusão, né, Dinho e Tom e Dinho, eu acho que a gente deu um passo muito importante, principalmente nas pré-candidaturas a vereadores, né? Foi uma primeira etapa nossa que a gente se sentiu vitorioso nesse processo, que nós conseguimos construir mais nominatas do que o governo. A gente está indo aí para 7 candidatos, 7 nominatos. Nós estamos falando. Mais do que o governo? Mais do que o governo. Foi uma vitória política de vocês, grande. Nós estamos falando. O governo com a máquina ter menos nominato que vocês. Perfeito. Nós estamos falando de 70 candidatos hoje na nossa base. Vale a pena reforçar também que só no distrito, junto na construção do nosso projeto, nós estamos falando mais de 20 candidaturas de pré-candidatos a vereadores. Então foi um processo muito importante, porque quem está aqui está porque quem acredita no projeto. Nós não compramos ninguém, nós não contamos mentira para ninguém, nós não iludimos ninguém, igual eles têm feito, todo momento contando mentira, e despertando ódio. Então é um trabalho que nós fizemos em conjunto, junto com o Arildo, o Assis lá foi muito importante também nessa construção, Paulinho. Então foi uma parceria que a gente saiu na frente. Posso saber o número dos partidos que estão com vocês? Possível? A gente está com União, PDT, PV, Republicano, PRD, Solidariedade, Agir, Avante, PP. Acho que é em torno de uns 10 partidos. PDT falou? PDT, falei, uns 10 partidos a 11 partidos. Realmente isso é uma vitória política de vocês. Cara, isso é máquina, né? Você fazer hoje 7 nominados em Arraial do Cabo. As pessoas acreditando no nosso projeto, sem você direcionar apoio direto da máquina, como eles fazem lá, trocando empregos por candidatura, trocando serviços por candidatura. A gente usando realmente o que nós construímos durante toda a vida da gente, que é a credibilidade política. Então é um diferencial muito grande. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida de que cada candidato que nós temos hoje, as nossas nominatas, são os nossos cabos eleitorais de ponta. Mas aí tem a resposta do respeito que a gente sempre tratou com as pessoas, entendeu? Da sinceridade, da palavra cumprida. É diferente do que a gente vê do outro lado, que só jogam para dentro deles, como a gente citou agora, internamente as secretarias de maiores expressões do município estão dentro da mesma família. Então a gente trata diferente, a gente trata com transparência, a gente trata com carinho, com responsabilidade, com atenção e, meu amigo, eu não vejo outra alternativa a não ser a gente ir para as cabeças e ganhar essa eleição. Vocês agora com essa questão das nominatas, para quem entende um pouco do jogo político, já é uma vitória. E eu tenho uma absoluta certeza que a máquina está sem entender. Fabrício, só pegando adendo, com certeza, né? É algo que a gente buscou trabalhar dentro dessa construção, dar uma disputa igualitária para os candidatos a vereadores, né? Diferente do que eles estão construindo lá, direcionamento, né, para as candidaturas que eles têm interesse, né? O secretário de Educação agora lançou a cunhada, né, e está tendo uma briga interna do grupo político dele por eles tentarem estar direcionando quem eles querem eleger. Então é isso que tem acontecido. Na verdade, eles montaram um cartel dentro da prefeitura. O Andinho citou primo,
ex-esposa, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que a gente tem um prefeito, o irmão do prefeito, que é o secretário de governo, que se acha o prefeito, e tem um primo do prefeito que hoje está na FIPAC, né? Onde tem uma mega arrecadação e o dinheiro de lá a gente não sabe para onde está indo, que depois eu vou abordar algo, né, relacionado à FIPAC, mas é o que tem acontecido na cidade de Arraial do Cabo. Valor da folha. Segundo as minhas informações aqui, a folha de Arraial do Cabo vão chegar aos 300 milhões. É uma realidade. É uma realidade. A Arraial do Cabo hoje, só da administração direta, ela tem mais de 17 milhões de folha, só da administração direta mês. A OS da Saúde, ela participa com mais de 4 milhões de folha. Isso aí a gente está falando de 21 milhões mês. Temos ainda a IDAC, que eu não sei qual o valor da folha da IDAC, mas deve estar aí junto com o IPC, beirando aí tipo, quase R$ 1 milhão ou mais de folhas. Entendeu? Então a gente está falando aí de 22, 23 milhões de folha mês, mais 13º. Então a gente está falando de 13 salários, então não vai ser diferente desses 300 milhões. Eu lembro que a minha folha de pagamento, quando ela chegou a 5 milhões e meio, era algo de extraordinário em Arraial do Cabo. Hoje a gente está falando de 23 milhões de folha, mais de 6 mil funcionários. Ou seja, se você for olhar o crescimento disso aí, é questão de investimento realmente para a eleição. A gente não tem dúvida que estão trocando apoio político por cargos políticos em Arraial do Cabo. Isso aí também é algo que estamos já discutindo e ouvindo que o Ministério Público também já está sendo acionado e está em alerta para Mas essa o questão. Ministério Público é atuante na Arraial? Olha, eu tenho que confiar no Ministério Público, eu não posso entender diferente, né? Mas existe um sentimento, tá, geral em Arraial do Cabo, e aí eu me incluo, de que o Ministério Público poderia ser mais atuante. Entendeu? A gente tem visto as coisas ainda com uma certa demora. A gente sabe que o levantamento, trabalho, tem que ser um trabalho técnico, tudo isso a gente reconhece. Mas tem coisas que você entende que a resposta poderia ser mais rápida. Tá? Então vai aí um pedido ao Ministério Público em especial, entendeu? Mais atenção para Arraial do Cabo, porque o descalabro administrativo está demais. Entendeu? Os desvios estão demais. A perseguição, os maus tratos, a cidade abandonada, entendeu? As obras superfaturadas. A gente tem um exemplo agora no Parque Público, de uma obra que estão construindo lá de 17 milhões de montagem, né? A gente chama a obra de papelão, porque os valores são absurdos e aquele material a gente entende que é um material muito inferior ao que seria uma escola propriamente construída nos seus moldes normais de concreto, com toda a infraestrutura, com toda a condição. Então a gente entende que é mais um desvio dos recursos públicos, como a gente tem visto muito nos outros setores, como saúde, como o próprio setor de serviços. A gente citou agora há pouco uma licitação de 43 milhões para limpeza, que não corresponde. Eu fiz limpeza em Arraial do Cabo vou dizer a vocês, com 300 mil por mês. A gente está falando de 43 milhões, a gente está falando aí de quase 3 milhões e meio mês. Estou falando que eu fiz limpeza com 10% do que eles estão se propondo a fazer. Não existe isso. Não existe. E a cidade era mais limpa do que é hoje. O município inteiro, os distritos eram mais limpos do que são hoje. Entendeu? Então, a gente não pode se calar diante de uma situação dessa. A gente está esperando confirmar a licitação e vamos denunciar também. Porque não cabe a nós a não ser as nossas atitudes, a não ser de denúncia. Entendeu? E é vergonhoso que o Arraial do Cabo hoje passa. Tom, você tem algumas denúncias para a gente, trouxe para a audiência. Queria que você mostrasse para a gente. Então, Fabrício, eu
né? Antes de falar da FIPARC, eu vou pegar então um gancho aqui e deixar até bem registrado essa denúncia, porque é algo que a cidade de Arraial do Cabo ela vem falando sobre esse superfaturamento que acontece na cidade. Mostrei para você aqui o relatório do Tribunal de Contas, né, relacionado a sem os repasses, né, estaduais, federal, Arraial do Cabo hoje teria em torno de 4 milhões por mês, só arrecadação ordinária. Então, hoje eles vivem por conta do royalties. É muito dinheiro, não existe uma gestão do que eles pregaram, é muito dinheiro, eles pagam, entra dinheiro, eles pagam. É isso que tem acontecido na cidade. E é muito dinheiro que eles nem sabem onde estão gastando, né? A educação hoje, né, 75% da arrecadação dos royalties, ela vai para a educação e 25% saúde. Então, hoje nós temos uma educação, né, uma segunda prefeitura, muito dinheiro, o dinheiro hoje está ali, né, tanto que eles tiraram lá uma ex-secretária de Educação, Isalira, que vinha desenvolvendo um trabalho ali para colocar o braço direito do prefeito, Bernardo Alcântara. Estão gastando lá 18 milhões numa escola de papelão, como o próprio Andinho falou, ela está taxada na cidade como uma escola de papelão, sem necessidade nenhuma, dentro do parque público, sendo que em torno do parque público nós temos o João Torres, nós temos ali o IFE, nós temos o CIEP, então já a gente tem uma escola no entorno, o SEJA, nós temos uma escola em torno do parque público, apresentaram um projeto lá, é surreal que esse mesmo projeto vem dado problema em outras prefeituras, como o RJTV da capital citou o município de Saquarema, e eles estão a todo momento, por ter muito dinheiro em caixa, ficam procurando algumas coisas para poder gastar, usar desse dinheiro. A gente acredita agora, por conta de um processo eleitoral, desapropriaram lá o sindicato que está lá parado, né? Tentaram agora recentemente desapropriar o Clube Apolo, tá? Que é um sentimento dos moradores da Praia dos Anjos, sendo que um pouco depois do Clube Apolo tem lá uma agência Aquatrip, né? Que é a agência de turismo, tem um espaço muito bom, que eles queriam desapropriar o Apolo, se eu não me engano, para fazer uma creche, um posto de saúde, né? E aí, logo depois, tem essa agência Aquatrip que dizem, né, que o secretário de Educação ele é sócio do Aquatrip. Né? A cidade toda de Arraial do Cabo fala isso. Né? E aí, quando a gente foi propor, né, em desapropriar lá a agência do Aquatrip para construir a creche lá, todo mundo começou a pular. Mas aí, entre desconfiança ou não, eu quero aqui mostrar, né, e aí é um documento, tá, do site interno, tá, intranet da Marinha, tá, foi uma denúncia que eu recebi, então eu quero deixar essa denúncia registrada, inclusive o Ministério Público Federal tem apurado essas denúncias de barcos, licenças que tem dado a pessoas ligadas ao grupo político, né, do atual prefeito, e aí eu tenho um documento aqui, ó, da embarcação no nome de Bernardo Alcântara, tá aqui, ó. O prefeito lá criou o gabinete do ódio para nos atacar. São os funcionários da comunicação que estão em todos os grupos de WhatsApp, tem me atacado, tem atacado o Andinho, no horário de expediente. Né? Tudo que eu falo, tudo que o Andinho fala, qualquer pessoa da oposição, a gente vem se posicionar algo de errado no governo, eles vão para a justiça. Se o Bernardo quiser me processar, tá aqui, ó, ele tem que processar a Marinha do Brasil também, porque não sou eu falando, não. Ele vai ter que ir com a juíza provar que a Marinha do Brasil está contando mentira. Tá aqui, ó, o seu nome de sócio lá na embarcação Aquatrip. Então é isso que tem acontecido em Arraial do Cabo, Fabrício. É inadmissível, é inadmissível. Não estou desmerecendo a um cara que está de paraquedas dentro da prefeitura ali com 3 anos, está comprando uma embarcação de 500 mil, 400 mil. Tem lá o primo do prefeito que hoje está na FIPAC. Há 3 anos atrás ele tinha um caico ali na Praia Grande, agora está lá com um barco de 500 mil e não para de chegar a embarcação. O trabalhador da beira da praia ali na BTPAC demorou 15, 20 anos para conseguir conquistar isso. E os caras em 3 anos estão comprando patrimônio na cara dura e chamando a gente de idiota.
Como o Dinho falou, a gente tem denunciado, a gente entrou com a denúncia do contrato da OS, que foi um outro absurdo, nós entramos com uma representação do contrato do MOES que eles querem implementar na educação de 70 milhões. A gente espera que a justiça seja mais atuante. A gente entende que a justiça demora um pouco, mas a gente precisa dar uma resposta. São coisas surreais acontecendo na cidade de Arraial do Cabo, chamando o cabista de idiota e nada tem acontecido. Entendeu? E aí isso nos deixa revoltados. Qual o valor de um barco desse? 700, 800 mil. Com o salário de secretário, Fabrício, de 8 mil. Bruto, né? Bruto, dá 6,5 limpo. A conta não bate. A conta não bate, meu irmão. E o pior disso tudo, além dessa exposição de investimentos que eles com certeza não comprovam, não vão comprovar nunca, porque eles não têm lastro para isso, a gente ainda tem a questão junto ao ICMBio com referência à liberação, entendeu, das autorizações de turismo, né? São as licenças para o turismo. A gente vê aí a prefeitura usando de manobra de pressão junto ao ICMBio para liberar licenças para os secretários deles, lá para os irmãos do prefeito e os demais, em contrapartida, o pescador que teve a sua família na história da pesca de Arraial do Cabo não tem uma licença para ter o seu sustento no turismo de Arraial do Cabo. Essa é uma outra situação e está se colocando com muita clareza em Arraial do Cabo, essa ação da prefeitura em cima do ICMBio. A gente não pode permitir isso. O pescador é a história de vida de Arraial do Cabo. Eu tenho muito orgulho de ter feito a Guarda Marítima, de ter contribuído para a pesca de Arraial do Cabo, naqueles nossos 8 anos, que nós fizemos fiscalização de verdade em todos os cantos do mar, aqui próximo das nossas obras, e o pescador evoluiu muito na pesca naquele momento. Infelizmente, a gente hoje tem até uma guarda marítima muito numerosa, mas sem a ação específica de combate e de proteção do pescador. Mas o pescador também tem o direito, pela sua história, uma vez que a pesca está em dificuldade, de ter a sua licença para tocar a sua vida, junto também à área de turismo, que é o grande forte hoje, Arraial do Cabo. Então, queria deixar aqui também essa declaração do respeito que nós precisamos e temos que reconquistar esse respeito ao pescador de Arraial do Cabo. O pescador não pode ser usado, entendeu, nesse sentido, e beneficiando pessoas que realmente não têm o seu histórico de pesca em Arraial do Cabo. Vamos falar sobre um assunto extremamente delicado, que é a morte do Vitor. Que isso é uma situação que é um ponto de interrogação. São quantos cabistas nós temos hoje, moradores? 35, 40 mil habitantes. Nós temos 40 mil habitantes com um ponto de interrogação, que é a morte do Vitor. A gente vai tocar nesse assunto depois do próximo bloco, e outros assuntos também. Outros assuntos nós vamos falar, muitos assuntos. É um programa que explodiu de audiência. Esses dois trouxeram Arraial do Cabo para dentro da TV hoje. A gente já volta. Peço a você do YouTube para curtir o vídeo, é importante. Depois, quando acabar o programa, nós vamos levar um monte de coisas bacanas para as redes sociais do Talk Show dos Lagos. Então a gente vai interagir o dia inteiro hoje por causa desses dois personagens relevantes de Arraial do Cabo, Tom Porto, o vascaíno, e Andinho Brito, o flamenguista. A gente já volta já já. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado. E lembrando, vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma participação, manda pelo Zap ou então pelo chat do YouTube. Não esquece disso não, tá bom? A gente vai falar sobre um assunto delicadíssimo. Inclusive o Marquinho de Nicomedes, que teve aqui, o último cabista que teve aqui, tocou muito nesse assunto também, que é um assunto extremamente delicado, que é a morte de um rapaz chamado Vitor, que está muito mal elucidado na cidade de Arraial do Cabo. E o Marquinhos, eu lembro também quando o senhor esteve aqui no último programa, falou que a cidade anda com medo por causa de questões de ameaça, um clima ruim, é uma política que o cabista não estava acostumado. Então eu quero saber de vocês hoje, depois disso tudo, agora bem mais amadurecido, como que está essa situação, Existe algum processo, alguma coisa mais clara sobre esse assassinato? Fabrício, é um assunto realmente difícil da gente
abordar, porque 100% desse assunto depende do inquérito existente na nossa delegacia. A gente ouve muitos comentários, mas uma ação mesmo específica em cima desse caso, a gente ainda não viu em Arraial. Quero estar enganado, de repente pode ser que exista algum movimento e que eu não tenha conhecimento. Mas a gente olha isso com muita tristeza. Depois de algumas denúncias que o Vitor fez nas redes sociais, fazem um absurdo daquele que foi uma morte brutal, com inúmeros tiros, uma execução em cima de um garoto, posso dizer, um garoto, e era, inclusive, querido por muitos, né, o jeito dele, mas querido por muitos, né, e a gente até hoje não viu um desfecho disso. A gente não viu ainda, né? Espero que esse ainda ele mude. Quero ver realmente esse desfecho, eu quero ver esse resultado, eu quero ver realmente a delegacia de Arraial do Cabo atuando de forma eficaz a chegar em quem executou, em quem foi o mandante, se houve mandante, e quem participou, entendeu? Porque a estrutura que hoje a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem para fazer esse tipo de levantamento é muito grande. Então, e se consegue informações via câmeras, via denúncias, né? Se consegue informações de todos os lados. E a gente fica até meio com medo de falar sobre isso, Sim, imagino. porque a Arraial do Cabo mudou. A Arraial do Cabo mudou. Eu sei que nós hoje vamos enfrentar uma candidatura e um momento político em Arraial diferente daqueles que a gente xingava em cima do palanque, que a gente discutia, que a gente dava bambuzada um no outro. Hoje o Arraial do Cabo é outro. Hoje tem um sistema que oprime hoje Arraial do Cabo, de maldade, de perseguição. A gente nunca viu tanto homicídio em Arraial do Cabo como a gente viu nos últimos anos. Entendeu? Então, antigamente, a gente saía para a campanha com muita tranquilidade. Eu entendo que esse processo eleitoral não vai ser com a mesma liberdade que a gente tinha no passado, teve no passado. Entendeu? Por conta de tudo isso. Por conta até dessas questões ainda não serem definidas. Entendeu? Então, a gente olha isso aí com muita tristeza, entendeu? Porque um caso que já deveria ter sido elucidado e resolvido em Arraial do Cabo é esse. E eu não entendo ainda porque os nossos profissionais da Polícia Civil, da nossa delegacia, ainda não fizeram. E agora mudou a direção na delegacia, pode ser. Eu ouço falar muito bem. Eu também, eu conheço eles. Eu não conheço, O posso até doutor Lauro é um dizer, amigo pessoal entendeu? meu, cara. Mas, assim, pessoalmente, eu não tenho essa ligação, mas eu ouço falar muito bem do trabalho que ele fez, inclusive aqui em Cabo Frio, da postura. E Foram os que elucidaram o caso de Gladys todo. eu peço a Deus que eles tenham a mesma competência, o mesmo desempenho, o mesmo resultado em Arraial do Cabo. Nós precisamos disso. Arraial do Cabo precisa dessa resposta. Arraial do Cabo precisa ver esse assunto liquidado. É um assunto que a gente ouve nos 4 cantos de Arraial do Cabo. Hoje a população de Arraial do Cabo teme todos esses opressores, teme toda essa perseguição, teme toda essa maldade que se construiu em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo sempre foi um dos municípios mais tranquilos do estado do Rio de Janeiro, sempre foi um município que sempre agasalhou, porque tem uma população maravilhosa, acolhedora, do bem, e essa população não pode continuar
vivendo essa incerteza que a gente vem vivendo nesses últimos anos. Só para, né, o Dinho resumiu muito bem, né? A questão do Vitinho era um garoto maravilhoso na cidade, muito querido, né? Tinha um projeto de uma candidatura a vereador, todo momento ele colocava isso. Começou a fazer o trabalho de fiscalizar, né, as obras que vinham acontecendo na cidade, coisa que os vereadores não fazem na cidade. E o que nos assusta é que antes de Vitor ser executado, ele foi nas redes sociais. Nós temos aqui as publicações, a cidade toda tem isso. Ele vinha a público dizendo que estava sendo ameaçado, dizendo que queriam matar ele. Ele já previa a morte dele. Era algo que já vinha acontecendo. Mas ele sempre deixava claro que não iria deixar de lutar contra as irregularidades que vinham acontecendo na nossa cidade. Né? A gente Ele faz o tipo que o Marquinhos de Comédia faz. Sim, mas ele já, estou sendo ameaçado, publicou isso. Agora vocês vão querer me matar. Ele previa. Né? E a gente acredita na instituição. Acho que se a gente não acreditar na instituição da polícia, que tem que nos defender, a gente vai viver o tempo todo inseguro. Né? É um caso que abalou a cidade, como o próprio Dinho falou, uma execução perto da sua casa. Vitor era o cara que tem a mãe que está lá, está doente com Alzheimer, o pai. Ele é o cara que ajudava a levar o sustento, né, para dentro das suas casas. Então, apesar da dor, da perda, tinha uma estrutura em cima do garoto que ajudava os pais, ajudava a familiar. Tá lá a família desamparada, tá a família pela perda, por tudo aquilo. E não pensaram em nenhum momento, né, nesse dano, nessa... E assusta, né? Não a mim, eu não tenho medo do governo, não tenho medo deles, mas o povo tá com medo, o povo tem medo. Assim, será que eu vou ser o próximo? Que aos quatro cantos da cidade falam quem for que matou, né, os envolvidos e quem mandou. Não é Tom, não é Andinho, volto a repetir, não é? Você roda, Fabrício, os quatro cantos da cidade e pergunta quem matou Vitor Pimentel. Vão ser mesmo os mesmos nomes e quem mandou. Então, assim, a gente acredita na investigação, a gente acredita na Delegacia de Polícia Civil de Arraial do Cabo, que em breve, né, esse caso vai ser solucionado aí, e a gente acredita muito nisso. Vamos lá, mais um assunto, um tema para vocês dois, só tem bomba. Até medir com vocês aqui, porque é muita coisa. Olha, vamos lá. Placas solares, parece que é um valor absurdo, o valor das placas solares. A gente pode falar sobre os barqueiros, licença dos barcos, pesca abandonada e fiscalização. O senhor já tocou nesse assunto. Moradores em situação de rua, parece que a Arraial do Cabo vive esse problema. A agência de turismo de Bernardo já foi falado. Né? Esse é o primeiro documento da educação de muitos. Casas alugadas com valores absurdos a partir de 17.500. O abandono do antigo fórum. Vocês vão escolher qual o tema que vocês querem falar. O abandono do antigo fórum, que é um espaço espetacular. Calçadas e ruas esburacadas, o senhor já falou. A sujeira na cidade, que eu acho que das prainhas, da prainha, o turismo de pracinha e festas superfaturadas pela Secretaria de Governo. Posso? Ô, Fabrício, antes de entrar nesses temas aí, eu gostaria de falar sobre a FIPAC. Tá? E aí eu também queria deixar a denúncia registrada aqui. Olá, a gente foi a fundo, né? E aí não é Tom, não é Andinho, deixando claro para o gabinete do ódio. Está dentro do portal da transparência da prefeitura. Está aqui, ó. É a prefeitura dizendo. Tá? Eu queria perguntar aos barqueiros, né, que trabalham na classe de turismo, se em 2021 não entrou ninguém na Marina dos Pescadores, não teve nenhuma arrecadação. Porque o que acontece lá, Fabrício? Arraial do Cabo, como eu sempre venho falando, é repetitivo, nós somos o segundo lugar mais visitado do estado do Rio de Janeiro. A gente só perde por Cristo Redentor, é o nosso passeio de barco. Lá, quando você vai fazer o passeio, você paga uma taxa de embarque no valor de R$10. A gente acredita que na alta temporada, começando em dezembro, passam ali por dia 10 mil pessoas, às vezes pode chegar a 15, mas vamos botar 10 mil pessoas e você paga R$10, né, por cada passageiro.
E entrando no portal da transparência da prefeitura, tá lá, pode entrar qualquer pessoa aí. 2021, tá aqui, ó, zero. FIPAC não arrecadou nada. Eu queria perguntar aos donos de barco se não teve passeio na alta temporada em 2021. Se não saiu ninguém, se... porque isso aqui é uma vergonha. Segundo cálculos que a gente tem, né, através de outras instituições, né, a Marinha dos Pescadores, durante esses 3 anos e meio ali, Fabrício, arrecadou uma média de 40 milhões. Eles têm uma arrecadação ali de 10, 9, podendo chegar a 12 milhões ano. Em 2021, não teve nenhuma arrecadação, nada. Se você colocar 10 mil pessoas a R$10, é 100 mil por dia. Em 10 dias, a gente está falando de 1 milhão, apenas 10 dias. Em 2022, eles colocaram que foram arrecadados. Esse é o portal da transparência? Portal da transparência, tá aqui, ó. Qualquer coisa, o gabinete do ódio processa a prefeitura, tá? É a prefeitura dizendo. 2022, eles colocaram que arrecadaram 2.569.000. Aqui, isso aqui não existe. Isso aqui é uma vergonha. É a farra da corrupção, a farra do desvio do dinheiro público. Hoje nós temos na Marinha dos Pescadores... Deixa eu só te perguntar uma coisa aí para colaborar. Paralelo a isso, quantos barcos novos entraram nesse período na Praia dos Anjos? É só calcular. Então, onde está indo o dinheiro da FIPAC? Perfeito. É só ver os barcos novos ligados às pessoas do governo, vai se responder isso aí. Isso é roubo, cara. Isso é safadeza. Deviam ter vergonha na puta da cara. Ó, me desculpa aqui o... À vontade, à vontade. Entendeu? Porque nem roubar sabe. Nem roubar sabe. E quando bota uma planilha zerada de um ano, é querer se expor muito e outra logo a seguir. 2 milhões eles ganham isso em 15 dias lá de verão. Você está de brincadeira. É exatamente isso que o Andinho falou. O Andinho apenas concluiu. A gente está vendo lá carros, casas, tudo sendo comprado na cidade. E aí tem a justificativa para onde está indo esse dinheiro, Fabrício. Hoje, o único modus operandi de você pagar a taxa de barco é no dinheiro, é em espécie. A gente está na era digital, tem o Pix, tem cartão, não tem. Mas por que isso? Para facilitar. Nós temos lá funcionário, Tom, todo dia, 6 horas da tarde, a ambulância sai daqui. Mas sai daqui com um saco de dinheiro, não tem um paciente. É uma vergonha, corrupção na cara do cabista. E é isso que tem acontecido na nossa cidade. Eu queria fazer um complemento em cima disso. Quando você colocou aqui a questão dos quiosques das prainhas do Pontal do Atalaia. Lá se tinha um trabalho organizado, com pessoas com mais de 20 anos, até 30 anos, que trabalhavam lá, levantando seu sustento. Tinha os quiosqueiros, tinha os ambulantes, tinham lá, e era organizado. Era o pessoal antigo, pessoas de bem em Arraial do Cabo. Entendeu? Com a entrada desse governo, que eu volto a falar, eu fui um dos responsáveis e vou assumir isso sempre, eu acreditei, eles fizeram da prainha um manuseio, entendeu? De licença, em quantidade, de venda de licença para tudo, e eles acabaram com o serviço prestado ali nas prainhas. E aí eles vieram com uma ação para tirar todos, inclusive os antigos, das suas funções nas prainhas do Pontal da Atalaia. E aí, paralelo a isso, chega a informação para a gente de um resort naquela área da Casa do Melma, com 220 e poucas suítes, e que a informação que nós temos é que o governo está inserido nesse contexto. E tem sócios, inclusive, de pessoas do primeiro escalão do governo, de frente como laranja nesse projeto. Nós temos que estar atentos. Tá? Temos que estar atentos porque a informação do projeto é real. São 225 suítes. Entendeu? Então, está aí a forma que estão tratando hoje aqueles que tiram seu sustento das prainhas, de saírem de lá, de usarem os órgãos até de forma, os órgãos federais e estaduais, entendeu? Estou falando aqui de CMRio, de INEA, forçando a pressão lá para tirar aqueles trabalhadores, para eles terem a praia privada,
para um futuro projeto que é de cunho pessoal da administração. Nós vamos levantar isso aí com muito zelo, com muita atenção. Só pegando um adendo, meu amigo, o que Andinho citou aqui é tão real, né, que eles já deram entrada na prefeitura com o projeto. E a todo momento, Fabrício, chegando para a gente denúncia. E o projeto, né, se eu não me engano, segundo a denúncia que fizeram para a gente, né, o projeto já está na Secretaria de Meio Ambiente. Né, esse projeto do que o Andinho está citando. Então, assim, é absurdo as coisas que estão acontecendo na Real do Cabo, nunca tivemos isso. E aí a gente começa a desconfiar, né, tanto o dinheiro que tem entrado, está entrando na cidade, e os investimentos que estão sendo feitos não condiz com a realidade. Né? Outra questão que acontece muito na cidade de Real do Cabo é o estacionamento. A gente tem uma média ali na alta temporada, Fabrício, dia de 8 mil, 10 mil carros, dia a R$ 20. E a gente tem um estacionamento dos ônibus que na alta temporada é 100, 120 ônibus que pagam um valor de R$ 480. Vamos botar R$ 500 ali. Você multiplica isso aí e vê quanto que não dá na alta temporada. Aí eles vão lá e diz que isso um ano, cara, que eu tô falando. 2021 arrecadaram 1.900.000. A conta não bate, o cálculo não bate. É isso que está acontecendo na cidade de Arraial do Cabo. Muito dinheiro, muito desvio, né? E é isso que nos motiva a continuar, né, Andinho? A lutando, continuar brigando, porque nós precisamos libertar Arraial do Cabo de uma vez por todas. É uma briga muito grande agora, tem que brigar mesmo, uma luta. Mediante a todas essas informações que vocês estão trazendo aqui, Arraial do Cabo não era para ter uma rua sem asfalto. A arrecadação é muito alta, bilionária. Não era para ter uma rua sem asfalto. Arraial do Cabo era para ter uma outra realidade. Então, de fato, tem que ter esse profetismo político mesmo, de verdade. Fabrício, o nosso distrito está abandonado. Nosso distrito está largado. Eles estão chegando, tiveram 3 anos e meio para fazer alguma coisa. Agora, próximo de um processo eleitoral, estão indo lá, fazendo arruamento, fazendo escola. Tem aqui Andinho, você tem uma ideia. Eles, para reformar a escola de Monte Alto, gastaram, reformar, estou dizendo de reformar, vale a pena frisar isso, gastaram 6.300.000 para reformar. Andinho construiu a escola por 1,5 milhão. Verdade, verdade. É o descaso, cara, que a gente está falando a todo momento com dinheiro público. Não dá mais para aturar isso. Eu vou fazer uma pergunta direta para o senhor Andinho Brito. O senhor já falou, até no último programa que teve aqui, tá? Eu me lembro bem, mas agora, bem mais amadurecido do processo, em qual momento lá dentro, porque o senhor lembra que o senhor falou que o senhor percebeu que era meio que uma persona não grata dentro do governo, já não te utilizavam, não te permitiam ser um conselheiro, um homem que administrou a cidade 2 vezes. E não é só isso, não. Tem um detalhe que eu vou falar, que só um prefeito sabe o que eu vou falar. O prefeito, que foi prefeito de uma cidade, ele aprende mais quando ele sai do que quando ele está lá dentro. Quando o prefeito sai, quem está de fora já foi prefeito. Eu estou falando porque eu sou neto de prefeito. Quando ele fica de fora, ele aprende mais do que o tempo que ele ficou lá dentro. Então o senhor ficou 8 anos, né? 8 anos, 8 anos aprendendo. Em que momento, agora o senhor vai ter que ser muito filosófico mesmo, em que momento o senhor percebeu assim, eu sou uma pessoa não grata aqui, eu não estou suportando mais isso aqui, o senhor rachou dentro do teu coração, porque o senhor veio aqui, o primeiro programa, eu já via nos seus olhos, o senhor já estava dentro do senhor, já estava rachado, aí o senhor veio a segunda vez e rompeu aqui. Então, assim, mas no primeiro eu já via dentro dos seus olhos que você já estava triste, o senhor já estava magoado, chateado por tudo que estava acontecendo. Olha, Fabrício, nos 6 primeiros meses a gente já sentiu isso. Entendeu? A gente já sentiu essa diferença no trato, essa diferença na atenção. Só que a gente tinha e teve e vai ter sempre essa responsabilidade de ser uma das pessoas que conduziu ali a questão eleitoral. E a gente entendeu que valia a pena a gente insistir por conta dessa responsabilidade que a gente sempre trouxe
entendeu? Nas costas da gente, de ter apontado, de ter entrado na casa de muitos cabistas, apresentando o nome dele, e a gente, em função disso, a gente foi dando tempo, tentando, de certa forma, amenizar uma situação que, no íntimo da gente, a gente também já entendia que não tinha mais jeito. Então, todos sabem, meu irmão é o vice-prefeito, ele estava lá no Porto. Eu me via numa situação complicada que eu via a todo momento o descaso que eles faziam com o Porto. O senhor tinha acesso ao gabinete do prefeito? Muito pouco. Fui lá pouquíssimas vezes. Fui lá nesse período de 1 ano e meio, mais ou menos, foi umas 3 ou 4 vezes. Foi mais do que isso. Aí a gente ficava mais no Porto tentando viabilizar o Porto, mas todos que chegavam lá com algum tipo de projeto ou planejamento de parceria com o Porto, a gente levava ao governo, que era, a indicação era essa, sentar com o prefeito para se definir, e a todos que foram levados foram negados. Nenhum empresário serviu para aproximar do Porto do Forno nas condições que eles entendiam. Em função disso, a gente, com o tempo, depois da saída do meu irmão, o Porto continuou na mesma situação e acabou sendo transferido para Docas, que foi uma perda grande. Perdemos o Porto do Forno, esse porto que eu, em 11 meses no meu governo, no primeiro ano de governo, a gente licenciou o porto, a gente usou o porto de forma intensa dentro de Arraial do Cabo, com base de apoio às plataformas, atendendo todo o licenciamento ambiental. Esse porto foi o carro-chefe do enquadramento de Arraial do Cabo na ANP, na questão dos royalties de petróleo. Por conta do Porto do Forno, a ANP reconheceu Arraial do Cabo como área de produção, e com isso nós tivemos o levante dos royalties. Até então se recebia 250 mil, 300 mil de royalties mês. No primeiro momento, depois do enquadramento de Arraial do Cabo, a gente chegou a 2 milhões, e mais na frente chegamos numa média de 3 milhões de reais. Hoje, em função de todo esse trabalho da gente, Arraial do Cabo está aí numa situação muito privilegiada, de cerca de 40 milhões mês. Então, quer dizer, nós ralamos, trabalhamos muito, e ter visto aquele porto sem o apoio da prefeitura, ter visto aquele porto na decadência que a gente viu e hoje em mãos de Docas, é triste demais. Você vê todos os esforços seus lá atrás praticamente serem colocados de lado. Então, mas a gente sentiu desde o momento, em função das parcerias que foram feitas em campanha, construídas em campanha, e a gente realmente não teria espaço no governo. A gente, repito, a gente insistiu ainda por conta da questão do peso da eleição, da questão do próprio meu irmão ali no Porto, a gente tentar com alguma ação, mas em nenhum momento a gente foi reconhecido como nada. Pelo processo do senhor lá dentro, o que, na sua opinião, do que o senhor viu e conviveu, é uma pergunta muito retórica. Na sua opinião, Marcelo Magno, ele é mal intencionado ou ele é mal assessorado? Ele é mal intencionado. Não tenho dúvida do que eu estou falando. As pessoas, às vezes, acreditam todas as ações ao irmão dele. E eu vou falar aqui sem medo de errar. Ele é pior do que o irmão. Entendeu? Ele é pior do que o irmão. Porque o irmão usa da emoção, ele usa da frieza, tá? Se cerca de mais um ou dois, ou não, mais dois ou três pessoas, mais 2 ou 3 pessoas que estão no mesmo alinhamento dele. Tá? A gente sabe do poder que esses caras têm hoje na mão com a prefeitura forte que tem. Por isso, cara, eu não tenho medido esforços de trabalhar para a gente tirar esse povo de lá de dentro. Eu sei o quanto eles são nocivos a Arraial do Cabo. Ô Tom, o Marquinhos de Nicomedes fez uma pergunta aqui, se tem algum vereador que mereça uma reeleição, na sua opinião. Se tem algum vereador. E também ele quer saber sobre projetos de cursos profissionalizantes para a juventude na área do offshore. Então, Fabrício, não tenho dúvida, e falando com toda certeza, que
Se depender de mim, né, e se depender da minha opinião, dos 9 não fica um. Não fica um. Eu fui vereador, Fabrício, eu posso falar isso com toda a propriedade. Vocês conseguem, desculpa te interferir, pela composição das nominatas, vocês conseguem 80%. Vamos trabalhar para isso. Vocês conseguem 80% da Câmara. A gente está trabalhando muito para isso, Fabrício. Mas quando eu estive à frente da Câmara, eu optei por ter um mandato independente. É bom para Arraial do Cabo, eu estou junto, é ruim, eu estou contra. Sempre deixando claro que eu não sou contra Arraial do Cabo. Eu torço para que, seja ele quem for o prefeito, fazer tudo aquilo porque o Arraial merece, porque eu sou apaixonado, eu amo aquela cidade. E foi com esse intuito que eu assumi a Câmara. Desde o dia 1º de janeiro de 2017, eu terminei o meu mandato no dia 31 de dezembro de 2020, numa reta só, sem ir para um lado, sem ir para o outro, sem fazer jogo político, sem fazer. A minha essência, a minha base familiar, meu pai, minha mãe sempre me ensinaram isso. E aí onde eu sempre falo que eu nunca me escondi, eu não me escondo atrás de fake, tem meu posicionamento político, e o que a gente tem visto é uma Câmara totalmente incoerente, né? Pregam em estar fiscalizando e não fiscalizam. Cadê os vereadores pegando os contratos, como o Andinho falou, dos 43 milhões de varrição? Cadê os vereadores indo nas obras, fiscalizando os valores? Na FIPAC, saber o que está arrecadando, estacionamento dos ônibus, cidade toda cheia de buraco, as calçadas cheias de buraco. A gente não vê vereador fiscalizando. O que a gente vê são marionetes baixando a cabeça para o atual prefeito. Então, na minha... Vou abrir um parênteses aqui de uma situação que eu considero muito grave. Eu fiz até uma colocação na época. Andinho veio aqui, na segunda vez que ele teve no nosso programa, e Andinho rompeu com o governo. Nisso que rompeu com o governo, o Andinho, apesar de ter rompido com o governo e ele ter chutado o balde aqui no programa, o Fabrício falei. Eu falei assim, parte dessa culpa é da omissão da Câmara Municipal. Eu falei, foi eu, Fabrício, que falei. Aí na outra sessão, se eu não me engano, era no outro dia, parece que por causa das denúncias do Andinho, não sei como funcionou isso, mas a Câmara se reuniu para fazer a votação das contas dele. E eu acho que foi o presidente da Câmara que disse, já ele teve a infelicidade, já que o Andinho se referiu à Câmara Municipal lá no programa, e eles utilizaram como se o que o Andinho falou aqui, como se fosse uma vingança. E eu, na mesma hora, eu fiz um vídeo, eu falei assim, mas não foi o Andinho que falou nada da Câmara. E mesmo assim, se ele falasse, isso não é motivo, a Câmara Municipal não é brincadeira, isso não é um joguinho. Aquilo ali é uma casa independente, é o segundo poder da cidade. Então, assim, nota 0 para essa atitude, usaram de vingança para poder perseguir o Andinho, pelo que o Andinho fez aqui, e defendendo o prefeito, quando, na verdade, a Câmara Municipal tem que fiscalizar o prefeito. Então, assim, nota 0 para a democracia. Talvez se você perguntar, Fabrício, alguns vereadores lá qual é a função do vereador, nem eles sabem. Mas, cara, eu falo com propriedade, eu fui vereador, não tenho medo deles, podem ir para a Câmara falar de mim, tem que saber o que fala, porque a gente também está atento a todas as movimentações de tudo que eles estão votando, a gente tem tudo guardado. Então, é aquela história, chumbo trocado no dó, enquanto haver guerra, mão de bala. Então, é nessa linha que a gente... Eu queria colocar um atento aí, tá? Porque a parte da população, a maior parte não sabe disso, mas nós temos na Câmara uma situação que é atípica de tudo. Tá? Hoje, o presidente da Câmara não é candidato à reeleição porque o prefeito e o irmão do prefeito proibiram ele de ser candidato. A reeleição Talvez as pessoas tenham medo de falar isso. Entendeu? O presidente da Câmara, tá? Pedro Caju, que é cunhado do Tiago, irmão do prefeito, foi proibido de sair candidato à reeleição, porque ele queria muito, já estava com um grupo montado. Mas a vereador? A vereador foi proibido pelo prefeito e pelo irmão do prefeito. Entendeu? E aí, até hoje, ninguém sabe qual foi o motivo. O cara já tinha grupo político já na rua trabalhando para ele. Entendeu? O cara que é presidente da Câmara, que tem a força que ele tem, que tem um poder de fogo que ele tem. É algo
muito surreal que deve ter acontecido para baixar a cabeça mediante uma situação dessa. E a população tem que saber. Entendeu? A população tem que saber. Pode tentar me desmentir o que for, mas muita gente em Arraial do Cabo sabe disso. E várias pessoas ele próprio confidenciou que é verdade. Pessoas de bem em Arraial do Cabo. Então, a gente vive hoje em Arraial do Cabo sem entender nada. Que força é essa? Que força é essa que tem dentro da prefeitura que consegue impedir uma candidatura de um presidente da Câmara? Então, meu irmão, como que a gente vai questionar até uma decisão que fizeram contra mim, se os caras não conseguem nem manter o projeto deles pessoal vivo? Se os caras não têm poder, não têm, vamos dizer assim, a independência de dar prosseguimento ao seu projeto, se eles não têm essa independência, quanto mais votar a favor contra minhas contas. Eu vou votar no que o prefeito manda. Entendeu? No que o prefeito manda. Então, não tem cabimento. Entendeu? Não tem cabimento. E a gente também está de olho numa situação que eu vou entrar com um requerimento na Câmara pedindo o processo de inteiro teor da obra da Câmara. Quero saber o que se passa, que tem muitas denúncias de uma obra de mais de 1 milhão na Câmara e ali não tem serviço para fazer obra de 200 mil. Eu vou entrar com um requerimento pedindo o inteiro teor desse processo. Já que a Câmara não tem independência de votar umas contas que vieram aprovadas pelo Tribunal de Contas, eu estou aqui diante da Câmara. Não questiono as contas que vieram parecer contrário, eles terem votado. Eu vou resolver isso na Justiça e já disse aqui várias vezes, nos meios de comunicação, que não tem dolo, não tem probidade e a gente vai resolver. Mas votar contra as contas aprovadas pelo tribunal, se eles são sujeito homem para isso, tem certeza disso, a gente vai começar a levantar as questões internas da Câmara. Chegou para mim, chegou para mim o descaso dessa obra. Eu vou levantar isso aí e vamos em frente. Eu creio, Irmandinho, que muitos que votaram contra as suas contas, um dia, eu creio, pode ser que eu esteja errado, um dia o senhor ajudou. Eu queria que o senhor falasse isso. Cara, eu vou falar o quê, rapaz? Eu creio que muitos que votaram contra o senhor fizeram essa covardia, Fabrício, um dia foram ajudados por senhor. Eu vou falar o quê, rapaz? Eu não tenho nem palavra. A gente só fez o bem, graças a Deus, cara. A gente, tudo que eu pude fazer... Esses caras conseguem te encarar na rua? Cara, deixa eu te falar, eles são pau-mandados, cara. Eu fui vereador de 2 mandatos. Do primeiro para o segundo mandato, eu fui o vereador mais votado da Câmara. Eu fui o penúltimo na primeira eleição minha, na segunda eu fui o primeiro. Sabe por quê? Porque eu era independente, como tu colocou aqui. Eu era independente. Fazia meu trabalho, eu era garoto, eu tinha 24 anos para 25 anos quando eu ganhei a primeira eleição de vereador. No segundo mandato, mantendo o mesmo posicionamento, a gente teve condições até de ser candidato a prefeito, foi onde a gente fez a opção de serviço na chapa de mel. Então a gente sempre trabalhou com cabeça erguida, né? Não tem essa dificuldade, entendeu? Não tem essa dificuldade. Então, eu por respeito, eu vou cumprimentar todos sempre. Não vou deixar de cumprimentar, menos que eu não queira ser cumprimentado, porque eu acho que depois desse programa poucos vão querer ser cumprimentados. Entendeu? Mas eu não tenho essa dificuldade, não, de encarar as pessoas e tratar todos com respeito. Por mais que eu não mereço, mas a gente trata todos com respeito. Eu faço a minha parte. Entendeu, meu irmão? Eu faço a minha parte. Mas, vamos, é a vida que segue, não é isso? Vamos para frente.